Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dependendo da hora que você acessar esse vídeo, seja bem-vindo. Eu estou gravando uma série de vídeos que vai ser composta de 40 vídeos. Eu vou gravar esses 40 vídeos aos poucos. Eu não vou gravar eles todos de uma única vez. Na medida em que as ideias forem surgindo, na medida em que eu perceber que um novo tema chama atenção e ajuda as pessoas a terem um desbloqueio em relação a alguma área da vida, eu vou postando os vídeos. Eu vou começar essa série que se chama Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera, tratando nesse dia 1 da infraestrutura da vida. Então, o que é infraestrutura? A infraestrutura é a estrutura básica, essencial para sustentar um projeto grandioso. A infraestrutura de uma casa inclui os seus alicerces, os seus fundamentos, as suas bases de terreno, que vão suportar a construção de uma casa. Você não coloca o teto sem que você tenha primeiro colocado as paredes, sem que você tenha feito uma boa fundação. Uma fundação mal feita vai levar o seu projeto de vida à ruína, ao fracasso. Então você precisa cuidar primeiro da infraestrutura. A infraestrutura de uma cidade engloba iluminação, saneamento, vias públicas, organização das ruas e praças, lugares certos para postos de combustível, lojas e estabelecimentos. Então, como eu coloquei aqui nessa apresentação, uma cidade tem os espaços certos para serem construídas as casas, para serem colocadas as lojas. Tudo isso permite um bom funcionamento da cidade. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala da estrutura básica, daquilo que é importante. Então, a infraestrutura da sua vida, ela depende de vários fundamentos, vários alicerces. E hoje nós vamos tratar de 5 fundamentos. O primeiro fundamento é a intimidade com Deus. O segundo fundamento é o autoconhecimento. O terceiro fundamento é o perdão. O quarto fundamento é a intencionalidade. E o quinto fundamento é a gratidão. Na apresentação aqui, né, ficou aqui intencionalidade no 5, mas na verdade é intimidade com Deus, autoconhecimento, perdão, intencionalidade é o 4 e o 5 é gratidão. Vamos tratar de cada um deles e depois nós vamos colocar uma tarefa para que você consiga cuidar de cada um desses fundamentos. Primeiro, intimidade com Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Tem muitas pessoas que ficam perguntando: para que eu estou aqui na Terra? Quem eu sou? Pessoas que têm problemas com os pais, que muitas vezes foram abusivos e que disseram para os seus filhos: você não é nada, você não é ninguém, um aborto teria sido melhor. Podem desenvolver traumas e a pessoa pode crescer com um complexo de inferioridade, pensando que não é ninguém. Muitas pessoas caem no vício do tabagismo, da bebida alcoólica, da droga, porque saem na rua e encontram outras pessoas envolvidas com isso e são adotados por esses grupos. Se você passou por alguma situação dessas, pense que o seu pai ou a sua mãe não foram corretos, eles não sabiam, eles nem sabem que eles mesmos são a imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, está escrito que você é a imagem e a semelhança de Deus. E Deus, ele é perfeito, absoluto, poderoso, grandioso. Ele tem poder de
realizar grandes obras. Ele tem poder de criação. Ele criou os céus e a terra pela palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja separação entre as águas e houve a separação entre as águas. Tudo foi ele que criou e tudo que ele criou, de acordo com Gênesis, era perfeito. Só depois que ele criou todas as coisas, que ele criou o homem. E depois ele criou a mulher. E quando ele criou o homem e logo na sequência ele criou a mulher, ele disse para eles que eles dominassem sobre todas as coisas. Então, a primeira coisa para que você tenha uma vida próspera é você entender que você é a imagem e semelhança de Deus. Não importa o que disseram para você. Não importa o que dizem para você. As pessoas podem até apontar o dedo e dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você não pode, mas todas essas palavras que essas pessoas dizem para você são mentira. Deus fala a teu respeito que você é a imagem e semelhança dele. Você precisa saber disso. E esse é um alicerce muito importante para uma vida próspera. Enquanto você der ouvidos às mentiras que falam a seu respeito, você não consegue ter o alicerce. Você não consegue ter um bom fundamento. O segundo ponto, você só descobre que pode todas as coisas quando conhece a sua identidade. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, Paulo escreveu assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele mostra que ele conhecia Deus, que ele tinha intimidade com Deus. Ele falava constantemente com Deus e ele conseguia receber a palavra de Deus, as respostas de Deus para ele. Quando ele tem essa comunhão com Deus, ele sabe que ele pode todas as coisas, porque ele conhece a identidade dele. Então, a segunda bolinha na apresentação. Você só descobre que pode todas as coisas quando conhece a sua identidade. Qual é a sua identidade? Você é a imagem e semelhança de Deus. Indo para a terceira bolinha, o terceiro pontinho ali. Para acessar a intimidade com Deus, você precisa falar com Ele. Da mesma forma, para conhecer alguém. Quanto mais você conversa com uma pessoa e mais cresce a sua amizade com ela, mais você conhece ela. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, Jesus disse que quando você quiser falar com ele, você deve entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao teu pai que está em secreto, que te ouve em secreto e que te responderá em secreto. Muitas pessoas pegam esse versículo e dizem: ah, então eu só posso orar a Deus quando eu estiver no meu quarto. Não. Você pode, quando Jesus falou para você fechar a porta do seu quarto, pense que o seu coração é um cômodo onde você abre a porta e deixa Jesus entrar nele. Então, acessar a intimidade com Deus é falar com Deus no secreto, na sua intimidade com Ele. Você pode estar numa condução, você pode estar dirigindo, você pode estar no seu local de trabalho, fazendo um atendimento, e você pode estar na sua intimidade ligado com Deus e dizendo: Deus, visita-me aqui nesse meu local de trabalho, abençoa essas pessoas que estão aqui comigo. Você pode falar com Deus durante todo o tempo em secreto e desenvolvendo essa intimidade com Ele. Desenvolver essa intimidade com Deus depende de você falar com Ele. Quando você começar a falar com Ele, você vai desenvolver a habilidade de ouvir a Ele. Ele fala conosco, nos nossos pensamentos, de uma maneira bem simples no nosso coração, com uma palavra bem suave que vem dentro de nós. E as palavras que Ele fala sempre são: eu sou contigo. Eu sei que você precisa dessa ajuda. Eu estou contigo. Eu te esforço.
eu te ajudo, eu amo você, você é meu filho amado, corrija isso, não faça mais isso. Deus, ele fala de uma maneira sucinta conosco. Você, indo para a última bolinha ali, você precisa meditar na Bíblia para estabelecer a conexão com o mundo espiritual, porque Jesus fala conosco pela Bíblia. João, capítulo 1, versículo 1, está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo significa a palavra. Jesus é a palavra. João, quando disse isso, quis dizer que lá no Gênesis, quando Deus disse haja luz e houve luz, que Jesus, ele foi aquele que criou todas as coisas. Ele estava com Deus no momento da criação. As coisas foram feitas por ele e para ele. Então, quando você medita na Bíblia, você conhece as histórias de como Deus opera e você sabe o que Jesus falou para os seus discípulos. E essas histórias que você passa a conhecer, no momento em que você está diante de uma situação e precisa resolver alguma coisa, aquela passagem da Bíblia vem na sua memória. E ela vem dizendo, faça dessa forma, da mesma forma como aconteceu nessa história da Bíblia. Então, quando você medita na Bíblia, você tem um ponto de contato da sua intimidade com Deus. Você abre um ponto para que Deus possa falar com você. Portanto, se você não tem o hábito de meditar na Bíblia, comece a meditar na Bíblia para que você conheça mais a Deus. Qual é a tarefa? A tarefa 1, né? Para desenvolver intimidade com Deus. Primeiro ponto, reserve um tempo a partir de agora para orar todos os dias. Se você tem uma vida corrida, reserve um tempo para isso. Ponto número 2, esse momento deve ser pessoal, único e pode ser em qualquer lugar. Ponto número 3, você pode reservar esse tempo de oração no momento em que dirige ou na condução, no ônibus, no Uber, para o seu trabalho. Ponto número 4, você pode acordar alguns minutos antes ou reservar um tempo com Deus antes de dormir. Agora vamos falar do ponto número 2, do segundo alicerce, que é o autoconhecimento. Todos têm seus pontos fracos. Ponto número 1. Ponto número 2, identificar os seus pontos fracos é importante para que você possa se proteger do mal. Ponto número 3, o super-homem tem a criptonita e ele sabe que tem que ficar longe dela para manter a sua força. Ponto número 4, uma pessoa que tem fraqueza com bebida, cigarro, prostituição, deve manter distância de quem bebe, de quem fuma e de pessoas que não se importam com a fornicação, o adultério, a pornografia e a prostituição. Ponto número 5, identifique os seus talentos e pontos fortes também. É nisso que você vai ajudar os outros e buscar um trabalho para você ser mais feliz. Então, o autoconhecimento envolve você saber quem você é. Se você tem um relacionamento já com alguém, você é casado, de repente você vai em algum lugar e você olha para alguém e você se sente atraído por essa pessoa. Você sente uma atração. De repente você vê ali uma porta de oportunidade para uma infidelidade no seu relacionamento, para um adultério. O que você faz? Tem pessoas que não têm percepção de que estão sendo atraídas pela outra pessoa. Elas seguem o instinto. Vão lá e falam assim, começam a conversar com aquela pessoa, a dar muita atenção para aquela pessoa e não param para analisar o que essa pessoa está atraindo tanto em mim, que eu estou indo atrás dela, que eu estou tão interessado por ela, que eu quero tanto conversar com ela. Isso é uma atração que está sendo gerada. Se eu vou atrás dessa pessoa e começo a dar vazão a esse impulso que está sendo gerado em mim nesse momento,
eu vou sofrer, ou eu corro o risco de praticar um adultério. Então eu vou evitar conversar com essa pessoa. Ter autoconhecimento faz com que você avalie os teus sentimentos e o que você está pensando naquele momento. Então, perceber quem você é, qual a sua fraqueza, faz com que você mantenha a distância daquilo que pode te fazer mal. E tem pessoas que têm talentos e não identificam seus talentos. Tem pessoas que têm facilidade em tocar instrumentos musicais e em cantar, mas elas procuram um trabalho dentro de um escritório. E quando começam a trabalhar com isso, elas ficam infelizes com o decorrer dos anos, porque elas dizem: esse trabalho é tão estafante, é um trabalho tão chato, eu tenho que ficar cuidando de tantos documentos, eu preciso disso. Então, é necessário procurar alguma coisa que esteja ligada ao seu talento. É por isso que você precisa identificar os seus pontos fortes, identificar os seus talentos, ver aquilo que você sabe fazer com desenvoltura, com mais facilidade, e identificar todos os seus pontos fortes permite que você encaminhe a sua vida para um trabalho, para alguma coisa que vai dar realização pessoal, que você vai fazer esse trabalho com tranquilidade, com alegria. Então você precisa conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, para que você tenha um bom alicerce para a sua vida. O autoconhecimento faz parte da infraestrutura. Quando você se conhece, você consegue encaminhar a sua vida para a prosperidade. A tarefa 2 está relacionada ao autoconhecimento. Ponto número 1 ali. É fácil para nós observarmos os outros e apontar o dedo para criticar os seus erros. Ponto número 2. Essa prática é condenada por Jesus, que disse em Mateus 7,1 para não julgarmos a ninguém, para não sermos julgados. Ponto número 3. Ative o modo eu observador. O que é isso? Pense que você saiu de você mesmo e você está olhando e analisando você mesmo. Agora critique e elogie você mesmo. Então, ponto número 4 ali. Realize esse exercício constantemente. Liste uma agenda com as suas falhas e anote ao lado o que fazer para melhorar. O último ponto, com o tempo, fazendo isso, você vai se conhecer e vai se tornar melhor. Então, ao invés de apontar o dedo para o outro, para ficar prestando atenção e observando o outro, comece a prestar atenção em você mesmo. Comece a cuidar da sua vida, a realizar atenção em você, porque nos seus erros e nos seus pontos fortes, porque isso vai fazer com que você tenha uma boa infraestrutura, um bom alicerce sobre você mesmo para construir uma vida melhor. Agora, o terceiro alicerce é o perdão. No primeiro ponto ali, Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, que devemos perdoar o próximo porque também somos pecadores. E como queremos perdão pelas nossas falhas, também precisamos aceitar as falhas dos outros. Precisamos entender que os outros também falham. Ponto número 2. Quando um filho, pai, mãe erra, nós perdoamos. Quando é alguém de fora, não perdoamos. Outras pessoas perdoam os de fora, mas não perdoam os familiares, porque não aceitam que um familiar erre com eles. Ponto número 3. Seja de uma forma ou de outra, o fato é que você também erra. Todos falhamos em algum momento. Por isso, nós precisamos perdoar. Continuando no perdão aqui. Sem perdoar o outro, você corta a intimidade com Deus e corta o seu próprio crescimento. Sem perdão, até a sua oferta não é aceita. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, em certo momento ensinou seus discípulos: se você lembrar, no momento em que você for apresentar a sua oferta, que você tem uma dívida, um débito, alguma mágoa, algum problema com o seu irmão, deixa a oferta no altar primeiro e vai e se reconcilia com ele. E depois você volta para ofertar. Então, no terceiro ponto ali, Deus amou o mundo e Jesus morreu pelo mundo.
morreu por todos, conforme diz o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Deus ama a comunhão entre todos. O Salmo 133, no versículo 1, fala: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então, no penúltimo ponto ali, guardar mágoa, raiva, ódio, rancor ou vingança ataca a unidade do corpo de Cristo. Lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele escreveu para a igreja de Corinto, lá na Grécia, ele escreveu no capítulo 12, esclarecendo para a igreja de Corinto: olha, vocês são um corpo só, um corpo de Cristo, e vocês precisam ter unidade, precisam ter comunhão entre vocês. Agora, o último ponto: quem guarda esses sentimentos, que é raiva, ódio, mágoa, rancor, destrói o corpo de Cristo e destrói o próprio corpo, porque existe comprovação científica de que pessoas que guardam mágoa, ressentimento, não perdoam, elas acabam tendo problema nos rins, no fígado, no estômago, ficam com a saúde mental comprometida, muitas vezes ficam em depressão, em angústia, ficam com tristeza. Ah, porque aquela pessoa falou aquilo para mim. Ah, porque aquela pessoa fez aquilo para mim. Então, não guarde nada de mal em relação às outras pessoas, avançando no perdão. Portanto, para uma vida leve, é necessário perdoar. O segundo ponto: com o perdão, você fica com o coração leve, tranquilo, sossegado. A sua respiração é boa, a sua saúde mental fica boa e sem malas que causam sobrepeso mental, e o seu fígado, rins e estômago agradecem. Não fique carregando carga a respeito de coisas do passado. Se a pessoa disse uma palavra ruim para você, ela deu o melhor que ela podia. Ela é uma pessoa amarga. Ela é uma pessoa que não sabe tratar com as outras pessoas. Repare que uma pessoa, quando trata mal as outras, normalmente ela não faz isso só com você. Ela faz isso com todo mundo. Quando você conversa com uma pessoa que tem problema com o pai, muitas vezes você vai conversar com os irmãos, todos vão dizer: ah, ele é assim. Então a grosseria, a estupidez, são coisas que precisam ser perdoadas. Você fala assim: essa pessoa não entende a importância do amor, ela não está disposta a mudar os seus hábitos. Então, ela é assim mesmo. Quando você vê um animal selvagem, você não fica chateado quando ele avança para te atacar. Você já espera que ele vai te atacar e você se defende. Você corre ou você vai para trás de uma grade para você se proteger. E você não fica com raiva, por exemplo, do tigre. Você não fala: ô tigre maldito, fiquei com raiva de você porque você avançou querendo me engolir. Você sabe que a natureza do tigre é selvagem. Então, quando você vê que uma pessoa tem aquela natureza, você tem que entender: essa pessoa é assim. Ela logo, logo vai dizer alguma coisa para me machucar, para me ferir. Então, tudo bem, ela faz isso naturalmente. Então, você, quando é algum familiar, você precisa dizer: eu sei que você faz isso sempre, mas Deus ama você. E não se irrite, não guarde nada, né, de mal dentro de você. Terceiro ponto ali: cultive plantas, pratique um esporte diário, nem que seja uma caminhada leve de 20 a 30 minutos nas ruas próximas da sua casa. Abra um sorriso, mesmo quando você estiver triste, porque o cérebro ele se adapta ao que você faz e começa a se programar conforme a sua ação. Existem pesquisas na neurociência que dizem que quando você está numa situação triste e você coloca um sorriso forçado no rosto e fica assim, com o sorriso, segurando ele por 20 segundos, 30 segundos, e aí você repete esse exercício, o teu cérebro recebe uma informação: ele está sorrindo. Os músculos do sorriso estão ativados. E o cérebro começa a lançar substâncias para reagir contra a tristeza. Então, se você se depara com uma situação triste e você curva
a sua coluna e começa a ficar triste, começa a falar palavras tristes, dizendo, olha só, tudo dá errado para mim, olha só como é ruim. O teu cérebro vai liberando hormônios de tristeza, depressão, e você vai ficando cada vez pior. Mas quando você reage, você coloca um sorriso e fala, isso foi uma lição para eu aprender e crescer. Eu vou crescer no meio dessa situação. Eu vou prosperar no meio dessa situação. Quando você faz isso, você ativa o cérebro para que ele reaja para o lado positivo. O último ponto ali, perdão sempre vai ser dado para alguém que você ama, que você confia ou que você confiava e que traiu a sua confiança ou falhou em suas expectativas. Então, sempre o perdão vai ser dado para uma pessoa que vai precisar do perdão. Você não vai precisar dar perdão para um desconhecido. Um desconhecido nunca vai te ferir e nunca vai te magoar. As pessoas que vão te magoar vão ser justamente as pessoas da sua família. Vão ser justamente os amigos mais próximos, porque você tem uma expectativa nessas pessoas. Mas você precisa lembrar que essas pessoas também são pessoas e que elas falham e que você também pode errar com elas em algum momento, frustrando as expectativas delas em algum momento, e você vai querer que elas perdoem, porque você não pode fazer melhor do que quem você é atualmente. Você pode melhorar para amanhã não errar mais, mas você não pode fazer melhor do que aquilo que você é atualmente. E assim também os outros podem errar. Então agora a tarefa, né, sobre o terceiro alicerce, que é do perdão. Feche os olhos e pense no seu coração como se você estivesse carregando um bebê recém-nascido. Se derem, ponto número 2, se dessem um bebê recém-nascido para você no seu colo e alguém viesse para te agredir, você colocaria suas costas para o agressor para que ele não atingisse a criança e você suportaria todos os golpes, socos e tudo que a criança, para que a criança ficasse protegida no seu colo. Você sabe que o bebê é muito frágil e precisa de proteção, então você se esforça. E mesmo apanhando e sendo agredido, você suporta os golpes, porque o seu objetivo é cuidar do recém-nascido. Então, o último ponto ali, cuide do seu coração dessa forma, cuide do seu coração assim. Pense assim, o meu coração não pode guardar nada de mal. O meu coração é como se fosse um bebê recém-nascido, que eu tenho que guardar e cuidar direitinho, guardando e carregando no meu colo. Suporte os trancos e os golpes da vida e diga para si mesmo, o meu coração é um recém-nascido e eu protejo ele de todo mal. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Um coração machucado, um coração ferido, é um coração propício para uma infidelidade no casamento, para a prática de um suicídio. A pessoa pode dizer assim, a minha vida é tão ruim, e o meu coração está tão carregado de mágoa que eu acho que a minha vida não vale mais nada, então eu vou cometer o suicídio. Então, um coração que não é tratado, que fica carregando mágoa, fica muito pesado, fica com doenças, fica com enfermidades. Pelo fato de não se tratar o coração, é que surgem os homicídios, é que surgem os xingamentos, as agressões, as violências. Mas quando uma violência, uma agressão vem contra você e você entende que a pessoa precisa de um tratamento e você perdoa, vou perdoar porque essa pessoa está mal. Você não deixa o seu coração ser carregado com aquela violência, com aquele mal. Então você consegue prosperar, você consegue sair daquela situação, você consegue melhorar a sua vida. Você constrói uma casa, né? Considerando o teu coração, a sua vida como se fosse uma casa, você constrói uma casa mais próspera e mais feliz porque você entende a importância do perdão. Você perdoa, você não carrega a mala de como sobrecarga no teu coração. Ponto número 4, né? O quarto alicerce é intencionalidade. Intencionalidade é, primeiro ponto ali, habilidade de pôr intenção, de colocar um propósito em tudo que você faz. Ponto número 2, tudo que você faz na vida, desde ir a uma padaria, você vai para comprar pão, até para ir
em direção ao chuveiro para tomar um banho tem um motivo, tem uma razão, tem um propósito. Mas tem pessoas que elas têm esses exemplos são coisas simples, mas tem pessoas que vão à igreja muitas vezes por ir, vão ao trabalho todos os dias porque pegaram o costume de ir para aquele trabalho. Talvez você trabalhou tantos anos no mesmo lugar, na mesma empresa, fazendo as mesmas coisas e você nunca parou para pensar. Por que eu estou aqui? Você ligou o botão do automático e você faz as coisas sem intenção. Então, indo para o terceiro ponto, você precisa fazer tudo na vida com propósito. Você tem que ter um propósito. Há pessoas que fazem amizade sem saber exatamente para que elas servem. O ponto número 5, ter amigos é bom, mas é importante saber por que cada pessoa faz parte da sua vida e o que você pode contribuir na vida dela. Tudo tem que ser intencional, proposital, pensado. Então, você está trabalhando há muitos anos nessa empresa, você deve pensar, será que não é a hora de eu procurar uma nova colocação? De eu lançar um desafio para aprender uma coisa nova, começar novas amizades, entrar em novos grupos, conhecer novas pessoas, para ampliar a minha mente, ampliar o meu pensamento? Quando você tem mais informações, mais círculos de amigos, se envolve com mais assuntos, você tem mais repertório. O que é repertório? É conhecimentos a respeito de carros, a respeito de esportes, a respeito de alimentação, a respeito de saúde, a respeito de terapias, a respeito de viagens, a respeito de outras cidades, a respeito de outros países, a respeito de vários assuntos. Isso permite que você faça mais amigos, converse com mais pessoas, tenha uma mente mais ampla, tenha uma visão de mundo maior, e isso permite que você construa a sua casa. Você, como indivíduo, sendo uma casa mais enriquecida, você pode ajudar mais pessoas, pode ter uma vida mais ampla. Então, não pense só em repetir por anos e anos da sua vida a mesma vida. Se abra para aprender novas coisas, mas faça isso com intenção. Com relação aos seus amigos, você precisa saber em que você é útil para os seus amigos, no que eles estão sendo úteis para você. Não é uma questão de interesse, mas é uma questão de intencionalidade. Está sendo útil fazer parte desse grupo de amigos porque eles estão praticando esportes e estão preocupados com a saúde. Então, eu estou crescendo na saúde. Então, tenha a intenção de crescer o seu conhecimento, de conhecer novas pessoas, porque conhecer novas pessoas, cada pessoa tem ideias novas, e essas ideias novas vão trazer para você ideias novas, caminhos novos, planejamentos novos, projetos novos e novas formas de você ajudar mais pessoas, porque você amplia o seu mundo e o seu conhecimento. Quando você, prosseguindo na intencionalidade, quando você começar um negócio, você tem que saber quais os pontos fortes e fracos teus e dos sócios para poder fazer dar certo. Quando você começa um relacionamento, você precisa identificar como você é. E aqui, nós temos a importância do autoconhecimento, que é o segundo alicerce que nós falamos, né? O autoconhecimento. Você tem que saber os seus pontos fortes e fracos. E você também tem que identificar os pontos fortes e fracos do outro, para avaliar se vai ser um bom futuro casamento. Na fase do namoro, falando a respeito desse assunto, você precisa prestar atenção ao que a pessoa faz. Se ela mente um dia, se ela falha em alguma coisa que você considera importante para você, você precisa multiplicar essa falha por 100 vezes. Porque se o que a pessoa faz na fase do namoro de errado é só uma manifestação de como que a pessoa é. Você tem que multiplicar isso por 1000 vezes, 100 vezes, porque aquilo ali que ela faz hoje, ela vai fazer, porque é o hábito dela. Depois que você já estiver casado, os defeitos que você identificou na fase do namoro, eles se ampliam. Então, você precisa identificar isso,
na fase do namoro para decidir se você prossegue ou se você termina. Mas seja intencional. Tenha intenção de avaliar a pessoa que você namora. Isso aqui, eu estou colocando a intencionalidade no namoro, mas a intencionalidade é em tudo. Ali no primeiro ponto eu falei do negócio. Quando você faz um negócio com a pessoa, você tem que ter intencionalidade. Vou fazer um negócio com esse sócio, porque ele tem esse ponto forte, que eu não tenho. E ele tem esse benefício. Avançando, seja intencional nas amizades. Afaste-se das que você percebe que já não tem mais sentido de andar com elas. Muitas vezes você entrou no movimento de praticar esporte e de cuidar da sua alimentação. Você convidou seus amigos para fazerem isso, mas eles falaram, isso é muito chato. E elas continuam naquela rota de ficarem abusando dos alimentos e fazerem festas onde servem alimentos que são prejudiciais para a sua saúde. Você já não tem mais propósito de estar nessas reuniões. Você precisa procurar novos amigos. Então, ponto número 3, aproxime-se de novas pessoas para fazer amizades e que você quer conhecer para crescer e aprender. Seja intencional em tudo, nas refeições. Diga, eu não vou mais colocar açúcar para que eu não tenha diabetes no futuro. Eu vou comprar mais frutas, verduras, eu vou beber mais água, eu vou dormir mais cedo. Ali, seja intencional com o corpo, optando por exercitar-se, sair do sedentarismo. Seja intencional no espírito, em se colocar a buscar mais a Deus, a ler a Bíblia, a crescer espiritualmente. Você pode frequentar um grupo de oração na sua igreja, você pode fazer uma célula na sua casa, você pode participar de uma célula na casa de alguém que está realizando estudos bíblicos. Hoje, com a internet, você pode participar de grupos online, que participam em grupos no Zoom, no Meet, onde fazem a leitura da Bíblia. Seja intencional e saiba ver o propósito em tudo que você faz. Então, você não pode viver de bobeira. Eu vou ali na igreja porque vou tomar o meu tempo. Use bem o seu tempo. Tarefa 4, que é a da intencionalidade. Pense no propósito, na finalidade, na razão. Sempre que você quiser, letra A, comprar alguma coisa, você precisa comprar isso mesmo? Quando você é intencional, no campo financeiro, você consegue administrar melhor os seus recursos econômicos. Você consegue colocar intenção. Eu vou começar a investir o meu dinheiro em uma ação. Eu vou fazer uma reserva de recursos financeiros para minha aposentadoria no futuro. Eu vou fazer esse curso porque daí eu posso começar uma nova profissão e eu posso aumentar a minha renda. E eu posso ter uma condição melhor no futuro. A letra B. Quando você quiser ir a um lugar, por que você está indo lá? Eu estou indo lá para agradar o meu pai, para agradar a minha mãe, para agradar o meu namorado. Se você tem que agradar a pessoa e está indo forçado para um lugar, você não está sendo intencional. Você está sendo intencional, está indo com o propósito de agradar alguém. Mas quando você vai para agradar alguém, no longo do tempo, isso vai ser bom para você? Não vai chegar uma hora que você vai se irritar? Imagine, voltando para o caso do namoro, que você está com uma pessoa que gosta muito de estar o tempo todo em estádio de futebol. E você não gosta disso. Você vai conseguir acompanhá-lo depois que você casar? Não é melhor você terminar esse relacionamento e procurar uma pessoa que, como você, não gosta de futebol? Eu conheci uma pessoa que terminou o casamento em função disso. A mulher disse para o marido, você gosta muito de ir em estádio de futebol. E ele já fazia isso na fase do namoro. Ela avançou no casamento, ele prometeu que ia mudar e ele não mudou. Depois de alguns anos, ela ficou impaciente, terminou o relacionamento. Quando você age com intencionalidade, você já coloca a meta. A pessoa vai mudar? Não, ela não vai mudar, eu não vou gastar o meu tempo com isso. Então, intencionalidade poupa tempo. Letra C ali, amizade com alguém. Para que eu estou nessa amizade? E por que eu estou sendo amigo dessa pessoa? Está havendo uma relação de amizade que é boa para mim e para a pessoa? Letra D, fazer as coisas de um jeito e não de outro. Então, quando você faz uma coisa na sua vida, uma forma de dirigir, uma forma de organizar a casa, uma forma de
fazer a compra do mês. Você tem que ser intencional. Por exemplo, tem pessoas que não têm muito tempo. Então ela fala, eu vou usar o aplicativo para fazer as minhas compras. Ela está sendo intencional. Vou fazer isso para ganhar mais tempo, para fazer mais, para aumentar a minha produtividade. Agora tem pessoas que não prestam atenção nessas coisas. Elas deixam faltar as coisas na casa e depois elas, agora está faltando isso, então eu tenho que ir até o mercado. De repente pega o carro, vai até o mercado, não projetou, não pensou, está fazendo as coisas por necessidade. Eu preciso comprar os alimentos, então eu vou sair agora, vou até lá, e muitas vezes ela para uma atividade que ela estava fazendo e atrapalha a sua produtividade. Aquele que é intencional, ele já pensa, eu preciso organizar a minha casa, então eu vou fazer um agendamento. Toda quinta-feira ou todo sábado eu vou entrar no aplicativo, vou realizar as compras desses seguintes itens, que é o que eu consumo. Então, ser intencional é a pessoa sabe por que está fazendo aquela coisa e por que está fazendo daquela forma. O último ponto ali, seja sempre intencional em tudo que fizer, porque você verá que a vida terá mais sentido. Você saberá por que está vivendo como vive e vai melhorar o uso do seu precioso tempo. Agora, o último ponto, o último alicerce para esse dia 1 desse propósito é gratidão. No ponto número 1, perceber o que você tem de bom na vida é importante para poder avançar. Ponto número 2, quando você agradece, você mostra que sabe o que você tem de bom. Ponto número 3, saber o que você tem de bom ajuda você a ver novas saídas para melhorar sua condição, porque você sabe o que tem de bom para oferecer. Você, nesse ponto aqui, fazendo um comentário, quando você agradece, você sabe da onde você vai partir. Você tem um ponto de partida para você melhorar a situação. Agora, o ponto número 4 ali. Reclamar gera uma energia negativa, porque ao olhar só o lado ruim, você não enxerga o que pode fazer e o que tem para poder mudar. A pessoa que fica reclamando, ela não consegue perceber o próprio valor dela. Ela não consegue perceber o que ela tem na mão para poder mudar a situação. Então, ela fica cega, porque ela só vê o lado ruim, o lado negativo. Ela fica como quem cai na areia movediça. Cair na areia movediça. Se você parar para pensar e se acalmar e procurar alguma coisa em volta onde você pode se agarrar para sair, você agradece e fala, ainda bem que eu caí na areia movediça, mas não caí de uma vez só. Eu ainda tenho um tempo para poder prestar atenção no que eu tenho à minha volta, para poder sair dessa situação. Você sai da situação. Agora, aquele que cai e fala, nossa, eu estou aqui nessa situação, que desgraça, e começa a se debater, ela vai se afundando cada vez mais. Então, quando estiver numa situação que você quer reclamar, você para, respira 3 vezes e fala, eu preciso ver o que eu tenho de bom, o que eu tenho de melhor nesse momento para que eu possa sair dessa condição. Então, não reclame. O cérebro muitas vezes tem essa inclinação para a reclamação, mas não reclame. Procure ver o que você tem de bom. Por isso que a gratidão é o outro alicerce e fundamento para a infraestrutura da sua vida. Tarefa da gratidão. Essa é a tarefa 5, né? Que agradeça pela vida, pela água potável, pelo ar que você respira, porque você pode falar, caminhar, pelo sono que você teve, por poder ver, ouvir, cantar. Quando você quiser reclamar, pense bem e olhe à volta. Agradeça pelo sono, por ver, ouvir, falar, andar, respirar sem aparelhos e pela vida. Agradeça as gentilezas dos outros, pois quando você agradece, você lembra que você está sendo presenteado com bênçãos recebidas. Quando você agradece aquilo que você recebeu dos outros, você coloca no teu cérebro uma mensagem. Eu estou sendo valorizado. As pessoas estão me dando presentes, elas estão... eu recebi o ar de Deus. Deus se preocupa comigo, por isso eu consigo respirar. Tem pessoas que não podem, que estão lá no hospital precisando de oxigênio para respirar. Quando eu falo, eu posso conversar com alguém e dizer, olha,
eu preciso de uma oportunidade, eu posso te ajudar a fazendo tal coisa, eu posso ir atrás de oportunidades. Quando eu posso caminhar, eu posso ir de um lado para outro. Quando eu consigo dormir, quantas pessoas não conseguem dormir por tanta preocupação que tem? Quando você reclama muito, isso também gera uma onda de insônia, preocupação. Mas o fato de você conseguir ter dormido e conseguir acordar significa que você conseguiu desfrutar do descanso, que você conseguiu ser ativado para um novo dia. Então, quando você olha aquilo que você tem à sua volta, coisas que você já recebe só pelo simples fato de acordar com vida, e você agradece por isso, você reconhece a imagem de Deus em você. Deus está comigo, Deus está com você. Você pode sair dessa situação e realizar algo melhor. Você pode melhorar a situação que você está passando e vivendo. Portanto, na conclusão, esses são os 5 alicerces que são fundamentos para você construir uma casa feliz. Uma casa quer dizer você como pessoa, onde essa casa feliz é você mesmo. Preste atenção em você. Cuide bem de você. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Não se importe com aquilo que falam que seja diferente disso para você. Deus criou todas as coisas e depois colocou o ser humano no mundo. Isso significa que Deus fez tudo e depois disse: olha, meu filho, tudo foi criado para você dominar, para você governar, para você ter acesso a todas as coisas. Em Gênesis 1, no versículo 28, ele fala: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra. Ou seja, dominem sobre tudo que foi criado para vocês. Isso revela como você é especial. A tarefa de cuidar de você é tua. Portanto, cuide bem. Deus abençoe a todos. Fiquem bem.